Vou contar para você a história da Páscoa aqui nesse vídeo. Então, continue ligadinho, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e vamos lá conhecer a história da Páscoa. Lá em Êxodo capítulo 12 e versículo 26, diz assim, ó: Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Os filhos que forem nascendo após as gerações seguintes, quando perguntarem o que significa essa celebração, era para eles explicarem a origem e o porquê eles celebravam a Páscoa. Eu vou contar agora para vocês qual era o significado dessa celebração. O povo de Deus estava escravizado lá no Egito. Eles tinham que fazer vários trabalhos, várias coisas, e eles não recebiam salário. Eles apenas poderiam comer do que eles mesmos plantavam. Eles sofriam açoites dos egípcios, e os egípcios então maltratavam até mesmo o povo de Deus. O povo estava triste e não aguentavam mais aquela dor, aquele sofrimento. E existia um homem chamado Moisés. Ele nasceu lá no meio do povo hebreu, porém foi criado pelos egípcios no palácio, e quando ele cresceu, ele acabou se envolvendo numa encrenca. Ele quis ajudar um hebreu que estava sendo maltratado por um egípcio, mas acabou matando o egípcio e teve que fugir do Egito. E ele foi para um deserto muito longe. Lá ele se casou, teve filhos, e ele apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro. E um belo dia, quando ele apacentava as ovelhas, ele viu algo muito estranho. Havia uma sarça e essa sarça estava pegando fogo, mas as folhas não se consumiam, ela continuava verdinha. Moisés olhou e achou muito estranho. E então uma voz lá de dentro saía dizendo: Moisés, tira as tuas sandálias, porque esse lugar é santo. Então Moisés entendeu que era Deus quem estava querendo falar com ele. Deus falou para Moisés que ouviu o clamor do povo, que estavam clamando a Deus, pedindo socorro para que eles fossem libertos daquela escravidão. Então Moisés obedeceu e foi até o Egito para falar com o faraó para libertar o povo. E lá no Egito, Moisés encontrou o seu irmão mais velho Arão, e chegaram diante de Faraó e falaram: Faraó, Deus mandou que você deixe o povo sair para que adorem ao Senhor lá no deserto. Mas Faraó não permitiu. Ele não quis que o povo saísse. Ele disse: não vou deixar o povo ir. Mas Deus mandou eles irem novamente. E quando eles foram novamente diante de Faraó, Moisés falou: Deus ordena que você deixe que o povo vá embora. Liberte o povo de Deus. E Faraó não libertava. Olha só a cara dele de mal aqui, ó. Faraó não queria nem saber de deixar o povo ir embora. Deus operou alguns milagres ali na frente de Faraó, e mesmo assim Faraó não quis deixar o povo sair. Foi então que Deus disse a Moisés que ele enviaria algumas pragas. Sabem quantas pragas eram? Eram 10 pragas, para fazer com que Faraó permitisse a saída dos hebreus. Muitas coisas ruins aconteceram no Egito. Faraó continuava com seu coração endurecido e não deixava o povo sair. Até que Deus falou para Moisés sobre a última praga. Através de Moisés, Deus disse ao povo que eles iriam matar o cordeiro, e o sangue do cordeiro eles tinham que passar nas portas, nos umbrais das portas da casa deles, porque naquela noite o anjo da morte viria e levaria os primogênitos de cada casa. Mas a casa que tivesse na porta o sangue do cordeiro, nessa casa o anjo da morte não entraria. E a carne do cordeiro eles assaram e comeram junto com ervas amargas e com pães asmos. Aquelas ervas amargas era para eles lembrarem do amargo da escravidão que eles passaram ali no Egito. E foi assim que aconteceu a primeira Páscoa. Lá na casa do faraó não havia sangue do cordeiro na porta, e o seu filho primogênito também foi morto. Isso entristeceu tanto o coração de Faraó que ele então não aguentou mais e deixou que o povo fosse embora.
eles foram libertos daquela escravidão, eles poderiam viver uma nova vida agora, e eles começaram a transitar pelo deserto em direção a uma nova vida, a uma terra onde emana leite e mel. A história até aqui conta da Páscoa dos judeus, que é a Páscoa que eles comemoram até hoje. É sobre a saída do Egito, a libertação do povo lá no Egito. Mas agora eu vou contar a continuação dessa história para nós que somos cristãos. Quando desobedeceu a voz de Deus, o homem foi separado de Deus. Aí nós estávamos então longe de Deus, sem ter acesso à presença de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como o povo lá no Egito, nós tínhamos um coração, uma vida de escravidão. O pecado ele nos escraviza. Mas Jesus veio à Terra em forma de um homem, em forma de ser humano, né? Ele nasceu, ele era um bebezinho, ele cresceu, ele teve o seu ministério aqui na Terra e ele veio para nos aproximar novamente do nosso Pai. Essa era a missão de Jesus. E um belo dia Jesus disse aos seus discípulos: preparem um lugar para que nós possamos participar da Páscoa. E os seus discípulos então prepararam uma casa, e lá eles prepararam um lugar, prepararam uma ceia, e Jesus pegou o pão e pegou o vinho. E quando ele repartiu o pão, ele disse: este é o meu corpo, que vai ser esmagado por vocês. E quando ele pegou o vinho, ele distribuiu para que eles participassem, ele disse: e esse é o meu sangue que vai ser derramado por vocês. Os discípulos não entenderam muito bem naquela hora, mas Jesus já estava falando da sua morte. Depois da ceia, eles foram até o jardim do Getsêmani, e lá Jesus foi preso, e levaram Jesus e açoitaram Jesus. Foi colocada uma coroa de espinhos em Jesus, e os espinhos perfuraram a sua cabeça, o seu rosto, e o sangue escorria no rosto de Jesus. O que mais deram para Jesus? Uma cruz. Ele seria crucificado. Tudo isso que Jesus passou foi por amor a nós. Nós precisávamos ser resgatados. Nós precisávamos de salvação. Nós tínhamos que provar o amargo da escravidão, o amargo do pecado. Mas nós não precisamos provar o amargo, porque Jesus provou em nosso lugar. Provou o amargo da dor, do desprezo, dos açoites. Tudo isso Jesus passou por nós. Jesus então derramou seu sangue por amor a mim e a você. Jesus sofreu e morreu naquela cruz para que nós fôssemos livres. Lembra do nosso coração que estava assim por causa do pecado? Quando Jesus morreu por nós, ele nos libertou daquele pecado e nos deu um novo coração. Agora nós somos salvos, nós podemos se achegar a Deus, pedir perdão pelos nossos erros e os nossos pecados, e Deus nos perdoa. E Ele nos chama de filhos, igual aquele cordeirinho que foi sacrificado para que o seu sangue fosse passado nas portas. Quando nós confessamos que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou em nosso lugar, é como se estivéssemos passando o sangue na porta do nosso coração. E aquele que tem o sangue de Jesus na porta do seu coração, da sua vida, esse será salvo. Mas Jesus ficou morto naquela cruz? Não, né? Jesus foi colocado em uma sepultura. E no domingo pela manhãzinha, quando algumas mulheres foram para levar ungüentos para passar no corpo de Jesus, sabem o que elas encontraram? Uma pedra removida e o sepulcro estava vazio. E um anjo apareceu dizendo: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Nada tinha poder sobre ele, nem a morte teve poder sobre Jesus. E depois de alguns dias ele retornou aos céus e ele voltou para o Pai. E um dia ele voltará para nos buscar e ele será o rei. E o reino de Jesus será de paz e alegria para todos sempre. Que o significado da Páscoa está muito longe de doces, de ovos, de chocolate, de coelhinho. A Páscoa é para que a gente relembre mais uma vez
do sofrimento de Jesus, de tudo que Jesus passou por nós, para que a gente pudesse ter uma esperança de ir morar com Deus. Nós somos livres em Cristo Jesus. O pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Não somos mais prisioneiros do pecado. Quando nós passamos o sangue do Cordeiro em nossa vida, nós nos tornamos livres do pecado. Nós somos livres porque Jesus pagou o preço. Jesus provou o amargo do nosso pecado lá na cruz, para que nós provássemos o doce da esperança da vida eterna com Deus. Então, nessa Páscoa, ao invés de lembrarmos do coelhinho, a gente vai lembrar do Cordeirinho. Nesse dia, celebre a Páscoa lembrando do Cordeiro. E essa é a história da Páscoa. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida aqui embaixo se você gostou. Comenta o que você achou dessa história. E uma feliz Páscoa para todos vocês!